Já vimos. Você tem que ter a coragem de assumir e reparar de forma honesta com você no que é que você está sendo vilão todas as vezes que você planta-se como vítima. A segunda é reconhecer o que é projeção e o que é constatação, porque é que demonstra a sua sombra. E daí da sombra nós temos, né, os arquétipos sombrios, mas vamos àqueles três que eu coloquei lá para vocês da tríade sombria. Ou a minha sombra é narcisista, que é quando eu fico todo dramático, eu começo a querer ganhar poder sobre os outros, quero dominar a atenção, faço toda a chantagem emocional, por aí adiante. Ou maquiavélico, que tem um prazer de dominar as pessoas através do deboche, do sarcasmo, de fazer a pessoa se destruir ali. Ou o psicopata, que é quando eu me torno completamente indiferente e eu consigo destruir a pessoa exatamente pela minha indiferença. Através, das vezes, do shaming, do distanciamento, de fazer o que eu quero, tomar a minha vida, seguir com a minha vida, independente se outra pessoa está lá agoniando. Então, porque não tem essa parte da empatia. Então, todos esses arquétipos vêm dessa tríade obscura. Okay? Vêm dessa tríade obscura. Então, quando nós conseguimos a primeira, okay? A primeira, reconhecer que tipo de vilão é que eu sou quando eu banco a vítima. Quando eu consigo reconhecer qual é a tríade obscura que sobressai na minha sombra, a terceira é fazer a simples pergunta: para que eu quero manter isto? Para que eu vou usar isto? Não porquê. Porque vai estimular neurolinguisticamente a motivação. Porquê? Vai para a compensação ou descompensação. Sentimento de injustiça, seja o que for. Para que estimula a utilidade. Por isso é que quando a criança faz aquela birra, nós não perguntamos para que a criança está fazendo a birra, nós perguntamos: para que isso tudo? Para que esse drama todo? Tudo isso só por causa de uma bala? Sério? Tudo isso aí? Nós não fazemos isso. O que é que faz a criança? Ela para e ela percebe que não tem utilidade. Quando nós dizemos: para que comprar um iPhone 16? Para quê? Porque eu preciso fazer vídeos e fotos melhores. Espera aí, mas o iPhone 16 saiu agora. Se ele saísse no próximo ano, você já não conseguia fazer esses vídeos e essas fotos? Então realmente você precisa do iPhone 16 agora? E se eles só saíssem daqui a 2 anos o iPhone 16, você não teria celular? Você não teria capacidade de fazer filmes? Vídeos? É aí quando nós dizemos: para que é que eu quero acreditar nessas tretas? Para que é que eu quero isto? E aí vejo se é uma necessidade ou se é um capricho. Então, o para que estimula a utilidade das coisas. E esse é o terceiro. E que pena que a Bruna não conseguiu manter aqui a internet, né? A Nani também não conseguiu, por causa das chuvas lá. Acho que a Laís também não vai conseguir. Diga, Luís, você pediu para falar. Falar um negócio lá atrás, é, que a gente estava conversando antes, de se aquela expressão o santo bater ou não bater tem a ver com isso também. Esse é a tal famosa ressonância pela sombra e não pela luz. Tipo, Ah, se o o meu santo santo, o bateu com santo aquela pessoa, bate. gostei daquela pessoa. É porque a pessoa tem os mesmos hábitos, tem as mesmas fofocas, ou tem as mesmas paixões, é iguais. O meu santo não bateu. É porque a pessoa tem as mesmas sombras que eu. E tanto num como no outro, há uma tendência lá à frente sempre dar conflito. Tanto com ambas as partes. O meu santo bateu com aquela pessoa, foi uma coisa maravilhosa. Lá à frente, aquela pessoa me traiu confiança. E não sabemos porquê. Diga, Larissa. Então, provavelmente, aquelas pessoas que eu não gostei também têm narcisismo. A maioria sim. É só Hum. começares a descrever, como quando eu fiz o curso lá com o Deepak Chopra em 2006, ele dizia o seguinte, que houve uma moça lá que tratou com ele, lá no consultório, e chamou de todos os nomes, ele ficou extremamente irritado porque ela chamou-lhe não sei quantos nomes, porque ele disse que ia estar disponível, e depois ele disse que afinal não estava disponível, e chamou de todos os nomes, porque o Deepak Chopra é uma personalidade caríssima e de difícil acesso. E ele estava falando lá isso, lá no curso das sombras. E depois ele disse assim, ele ficou com aquilo na cabeça, né? E como ele já tem essa coisa de introspeção, ele chegou ao pé da sua assistente e perguntou: olha lá, aquela pessoa que veio aqui assim, assim, ela me irritou e me fez. Eu achei ela isto. Pensou isso? E a assistente ficou calada. E eu, depois fui ter com a minha esposa, ele a contar, né? Depois fui ter com a minha esposa e falei: mas teve lá uma personagem assim, não sei o quê, e ela agiu assim, e aquilo deu uma raiva, e eu achei ela assim. Eu sou isso. E ele disse:
E a esposa ainda teve um silêncio ainda maior. Ali ele percebeu que ele era essas coisas. Está gravando sim, Luís, está gravando aqui. Se quiseres continuar a gravar aí no teu, tranquilo, né? Mas aí para mim está gravando sim. Hugo, Ah, uma pessoa que também vai ter as mesmas sombras que eu, essa pessoa, ela provavelmente também não vai gostar de mim. o E a Santão. segunda pergunta junto com essa. Se eu já entender, passar por todo o processo e conseguir trabalhar as minhas sombras, as pessoas ainda vão, se ela não gostar de mim, assim, logo quando, né, o santo bater, as pessoas ainda vão conseguir identificar a minha sombra, mesmo depois que eu trabalhar, e não gostar, se for o caso? Por exemplo, na minha tríade sombria, eu no princípio, para eu conseguir sobreviver, eu desenvolvi muito a psicopatia. Para sobreviver, porque eu estava vivendo na rua, eu não podia emocionar, eu não podia ligar. A primeira vez que eu amei alguém, literalmente, amar alguém, foi a mãe do Luís. Antes eu gostava das pessoas, eu nunca amei os meus pais. Mas a primeira vez que eu senti amor mesmo, de verdade, que dá aquela fé, que dá aquela vulnerabilidade, foi com a mãe do Luís. A segunda vez que eu amei alguém foi o Luís, quando ele nasceu. Foi o dia mais feliz da minha vida. Tenho fotos até que comprova isso, né, Luís? Muita foto, né, Luís? Vivo mandando fotos para ele de quando ele era bebê. E vídeos. Então, foi a primeira experiência que eu tive de amor. Mas eu já estava com 23 anos e 24 anos. E então, porquê? Porque o meu cérebro precisou de entrar no modo psicopata para não sentir as dores, para conseguir sobreviver e crescer e fazer o que tinha a fazer. Então, é uma coisa que diziam muito, que as pessoas não conseguiam me tirar do sério. Tinha muita gente, até mesmo onde eu trabalhava, em restaurantes e isso tudo, que eram extremamente desagradáveis, que eram estúpidas, ameaçavam. Eu olhava para elas e eu não sentia nada do que elas falavam, porque era-me indiferente. Era-me indiferente. Por isso é que eu consegui, em 3 anos, sair do garçom para virar maître de restaurante. Entendem? Mas quando veio o Luís e me vulnerabilizou, eu saí da tríade do narcisismo e entrei. Da tríade. A minha sombra deixou de reagir como psicopata e comecei a entrar como narcisista. O que ficou ofendido, o que ficou magoado porque não resultou com a mãe do Luís, o que de repente ficou com o câncer, que não sabia nem como cuidar do Luís porque o Luís chorava direto comigo, direto, pelo amor de Deus, eu trabalho nisso aí, tanto que eu chamava as vizinhas para me ajudar a acalmar o Luís, porque o Luís no meu colo não conseguia estar em paz, era difícil nos primeiros 18 meses. Eu agora entendo, é porque a mãe dele era muito ausente, então ele precisava mais da mãe do que precisava de mim naquela altura, e eu já estava com câncer. Então, aquela coisa, a criança sente os pais, né? Então entrei nessa coisa que era eu sentir-me vítima de toda a história, sentir-me vítima de mim mesmo, que aí é que entra o narcisismo. Depois do meu último burnout que eu tive lá no Rio Grande do Sul, a minha tríade se tornou maquiavélica. Tem certeza que você quer comprar essa briga comigo? De certeza? Você está afim de fazer isso comigo? Tudo bem. Eu começo a fazer a leitura da psicomorfologia da pessoa e eu toco nas dores todas emocionais da pessoa e a pessoa fica com medo de mim. E eu tenho todo o prazer que a pessoa tenha medo de mim. Que é aí onde entra no príncipe de Maquiavel. Entre me amar e ter medo, eu prefiro que as pessoas tenham medo de mim, porque as pessoas mais facilmente respeitam quem tem medo do que respeitam quem amam. Porque acham que é da obrigação de quem ama constantemente perdoar. Então, ou seja, estão entendendo? Essa tríade, eu gosto de dizer, Deus não criou, seja lá qual for o rótulo que vocês deem Deus, Deus não nos deu as não virtudes, ou os defeitos, ou sombras, para nós sermos demónios. Ele nos deu como ferramentas de sobrevivência e de defesa pessoal. Então, quando o Jonathan fala, mas eu tenho esta parte narcisista, isso não se cura. Não. Mas pode haver uma fase na vida dele, devido à maturidade que o Jonathan tem, que ele vai desenvolver qualquer outra daquelas tríades. Por exemplo, uma das boas que ele trabalha com corporações grandes, dentro da tríade obscura que ele devia desenvolver era a psicopatia. Porque aí ele não se entusiasma demais, não fica ofendido demais, e ele, quando se sente em perigo ou qualquer coisa, ele consegue manter o prumo, o centrado. Não se apega demais à empresa para poder produzir da melhor forma. E aí é vantajoso ele usar. Então, o que acontece? As pessoas vão reagir como você emana. Lembra-se daquela coisa que eu falei no início? As células estão emanando essa vibração e faz a tal ressonância, que é aquilo que dá asco. Mas quando você muda a sua configuração, o que é que vai acontecer? As mesmas pessoas que tinham ranço de você deixam de deixar você graça. Nunca ouviram falar quando nós começamos a mudar os nossos interesses, certos amigos perdem piada connosco e se afastam?
Do nada, como se nada fosse. Nós temos carinho por eles, nós temos amizade por eles, eles têm por nós, mas parece que já não rola. Já não rola. Porquê? Porque já não está essa ressonância. Essa ressonância de interesses. E isso é aquela coisa que nós falámos. Eu tenho as neurosinapses, a água no meu corpo emite para caramba, bora lá. Entende, Jonathan? O que pode acontecer é que muita gente que se irritava com você vai, quando você tiver esse modelado e não for o seu impulso primário, o narcisismo, mas for dentro daquela personalidade lá que nós vimos lá no curso, tem aquelas personalidadezinhas bonitinhas lá e aqueles comportamentos. Isso é que você conseguir se educar a ter daquelas personalidades positivas e usar essa parte do narcisismo como realmente a parte de defesa modular, é aquela coisa, o cara que é muito bruto, convém fazer artes marciais para descarregar toda a fúria lá e reeducar-se para não ser mais bruto. Mas se eu precisar de ajudar a salvar alguém, ele vai usar toda essa brutidão de uma forma mais eficiente e não destrutiva. É exatamente isso que é a sombra. Quando você aprende a usar a sombra a seu favor, você se torna extremamente poderoso. Quando você nega a sua sombra, você tem metade da sua força e depois, no tempo de desespero, é a sombra que vai ativar o ego e o superego para comandar a história. É aqueles momentos quando a pessoa surta e se esquece do que aconteceu. Faz sentido A o que gente estou explicando? A gente tem começado a notar as pessoas que estão à nossa volta, que a gente conhece há bastante tempo, né? Pessoas da família que são mais próximas, que a gente conhece há bastante tempo, e conseguir identificar pela história o que provavelmente ali aquela pessoa está demonstrando quando ela está de guarda baixa, numa situação onde ela está exposta, onde ela se sente, sabe, coisas que atacam ela, porque a gente já conhece do sentido do comportamento. E a gente está conseguindo enxergar a hora que a sombra da pessoa toma conta e ela sai aquilo de forma descontrolada. Ela nem percebe que está se expondo. E é claro que as pessoas à volta também não percebem porque não tem esse conhecimento. Mas a gente está conseguindo, olha lá, agora a sombra está falando. Agora voltou a pessoa normal. Isso. E quando vocês têm esta questão daqui do curso, e agora a parte a seguir que é da neurolinguística, quando é uma pessoa que confia em vocês que está entrando e a sombra está dominando, vocês conseguem cortar a sombra da pessoa. Eu não escutei, Jonathan, mas acho que capaz de ter razão. Não, está falando com a Larissa agora. Por exemplo, imaginemos, eu estou com uma parceira que a sombra dela é a injustiça, como falamos há pouco. Estou com uma companheira e ela vê uma coisa qualquer, alguém sendo errado, injusto, e ela começa a surtar. E ela começa a entrar nessa sombra. Se ela realmente for leal a mim, o que é leal? Respeitar a minha autoridade intelectual. Num casamento, nós temos que respeitar a autoridade intelectual do nosso cônjuge, que ninguém respeita. Ninguém respeita. Eu sei coisas, a minha parceira sabe coisas, e nós estamos aqui para compartilhar o que nós sabemos. Então, nós temos responsabilidade emocional sobre as emoções do nosso parceiro e temos que respeitar exatamente a propriedade intelectual do nosso parceiro. Então, se eu estou com uma parceira que já sabe que eu tenho esta bagagem toda, que sou este fodão aqui da inteligência emocional e do comportamento humano e whatever, com todo o meu histórico, com toda a minha experiência, e ela começa a sentir-se ali injusta e eu de repente digo assim, amor, não é teu, relaxa, está tudo bem, estás segura. Amor, não é teu, está tudo bem, estás segura. Mas estou ali fazendo, mas não é teu, está tudo bem, desta vez tu estás segura. Eu compreendo, tu tens razão, mas não é teu, está tudo bem, estás segura, porque a pessoa que tem a questão da injustiça foi pessoas que se viram no meio de grandes conflitos e nunca ficaram com segurança, porque quando eram crianças não deram-lhe a voz para falar. E ela quer falar. Então ela tende a explodir para todo o mundo, quando na verdade ela só quer falar do que ela passou. E quando diz, está tudo bem, estás seguro, o que é que eu digo? O que é que eu estou dizendo para a pessoa? Não estás repetindo o teu processo de infância. Relaxa, isto é a história de outras pessoas, não é tua. E depois leva a pessoa para fora do ambiente, né, daquele ambiente que está ali por causa dos gatilhos visuais. E se a pessoa realmente tem essa lealdade comigo, ela relaxa, né? Se não tiver, ela começa a querer atacar e aí diga assim, menos, somos parceiros aqui. Coloca-te no teu lugar. Aí, se a pessoa quer depois me agredir por causa daquilo, porque ela quer coisa, aí eu tenho que ser mais forte. Antigamente se dava aquela tapa na cara no esterismo. Agora nós não podemos dar tapa na cara, que realmente resulta, mas podemos dar tapas psicológicas. Está falando comigo. Você está dizendo que aquela pessoa é injusta, mas você também está sendo injusta. Você está sendo justa comigo. Aí o que é que eu vi? Vir a atenção dela sobre ela
Não é aquela coisa, se eu sou vítima de alguma coisa, estou sendo vilão de alguém. Você está sendo justo comigo? Eu estou aqui para você. Você está com raiva de outras pessoas, estou tentando acalmar e você vai estar me agredindo. Você está sendo justa comigo? O que é que o ego diz? Caralho, estou sendo hipócrita. Porque o ego calma com lógica. Mas se mesmo assim ela quiser surtar, então eu vou deixar você com você. Mas se você voltar a repetir isso, nós vamos tratar dos nossos papéis de divórcio. Por quê? Porque a última coisa que o ego tem que ter medo. Cara, eu peguei pesado. E quando a pessoa já está nesse extremo em que tu você tem que dizer, eu vou deixar você com isso. Mas se você não se retratar, nós vamos tratar do divórcio porque eu não admito falta de respeito. E depois você toca naquilo que é a sombra da pessoa. Você foi extremamente injusta comigo. E o que acontece? A pessoa fica assim e depois ela vem com orgulho. E no orgulho, muitas dessas pessoas não conseguem assumir que fizeram burrada. E você não aceita enquanto a pessoa não assuma a sua sombra. Mesmo que quebre o vosso coração. Por quê? Lembrem-se, primeira coisa, você tem que compreender a história de vida da pessoa, o triângulo. Você tem que ter essa compreensão pela história de vida da pessoa, que é a empatia. A segunda, o medo só se derrota com lógica. A seguir, quando a pessoa vê aquilo, ela age por impulso do medo e vai fazer. Então, só quando você reconhece, você tem que reconhecer a história, que é a empatia, daí você com medo trabalha com a lógica. Se depois com a lógica a pessoa continua, ela entra na sombra. Quer dizer que ela quer estar naquele modo porque ela é viciada naquele modo. E a sombra, ela morre de medo com o seu complementar. Então se a pessoa entra nessa coisa de injustiça, de dramatizar, porque ela está no narcisismo. Então você cruel com ela, porque só um maquiavélico destrói o narcisista. E só um psicopata destrói o maquiavélico. Imagina uma pessoa ser extremamente sarcástica com um psicopata e um psicopata. Ah, que bom. Parabéns para você, se achou engraçadinho. Maquiavélico quebra-se. E o narcisista consegue destruir um psicopata enchendo o saco dele. Porque o narcisista dá para seguir, encher o saco, e o maquiavélico dá ter vontade de buscar uma faca e cortar o pescoço dessa pessoa. Diz Vinícius depois da Jaqueline. Você já respondeu um pouco minha pergunta, mas o que eu ia perguntar é: e quando você tenta tirar a pessoa da sombra através do medo e ela faz gaslight? Quando ela Aí faz ela tá querendo gaslight, ficar na sombra. aí ela está querendo ficar na sombra. E já diz um ditado antigo em Coríntios 1:3, que é um livro assim, bem interessante, que diz o seguinte: se um é cristão e o outro não é cristão, e ser cristão não é ir na igreja, segundo Cristo e segundo Moisés, tá? É seguir os 10 mandamentos, mais o mandamento de Jesus, que é amar uns aos outros como a vós mesmos. Em nenhum momento, até Jesus era contra igrejas, essas coisas todas, como eu falo lá em Mateus 6 e 7. Se você for cristão e o seu esposo não é cristão, e se vocês estão em sofrimento, que se separem porque Deus não quer ver os seus filhos sofrendo. Então, gaslight é levantar falso testemunho, é não honrar o casamento, é não honrar pais, é não amar a si mesmo, é não amar o seu parceiro como a si mesmo. E diz lá. Então, o que é que se faz? Quando a pessoa tende a fazer o gaslight depois disso, quando você dá espaço para a pessoa, você senta a pessoa e diz o seguinte: a forma como você agiu, você faltou ao respeito de uma forma que é inadmissível para nós construirmos um futuro. E você fala com a maior serenidade e inteligência emocional do mundo. Você ali, você convém esperar pelo menos entre 24 e 48 horas por isso. Né? E não dar muito aso, porque a pessoa vai querer depois fazer coisas só para chamar a atenção, e quando vê que você não está, é como aquela criança que faz a birra e depois quer chamar a atenção, você dá entre 24 e 48 horas, género de um silêncio mínimo, que é, ou seja, o silêncio funcional. Você só faz as funções, mas mais do que isso não tem nada de você. Depois agora vamos sentar e vamos conversar. Ah, não quero. É bom que você queira. Então é o seguinte, aconteceu isto. Quando a cliente lidar com você, você se voltar outra vez me interromper, eu saio e não vamos mais falar sobre este assunto. Tenho certeza que você quer comprar isso, porque é uma tendência que a pessoa depois quer cortar porque ela sabe que ela fez errado, só que o orgulho não deixa. Então, tenho certeza que você quer fazer isso? E a pessoa depois fica com aquela vergonha de criança, porque o ego é muito infantilizado, né? Parece um adolescente birrento a vida toda. Então, o que é que faz? Tenho certeza? Então, pronto. É o seguinte, vou repetir. Aquilo que você fez foi extremamente errado. Quando eu tentei acalmar, você fez gaslight, você inverteu as coisas, você me atacou a mim. Então você não foi muito melhor do que aquilo que deixou você com o seu gatilho. Na verdade, você agiu exatamente aquilo que você acusava dos outros, porque a pessoa tende a comportar exatamente como aquilo que acusa os outros. É engraçado, né? Porque a sombra se evidenciando.
E esta foi a última vez que você fez isso comigo. Não terá uma próxima. Porque não terá uma próxima sentada na mesa. Porque diz lá mesmo em Coríntios 1:3, se separem. Porque quem te disse a ti que é da tua função salvar o teu próximo? O teu cônjuge. Tá, é tudo seguido assim. Se vocês estão infelizes, Deus não quer ver os teus filhos sofrer. Pois não te cabe a ti salvar o teu marido ou a tua esposa. É bíblico mesmo. Para quem gosta de seguir a Bíblia, então eu adoro essa parte aí, porque fala exatamente. Se o casal se desrespeita, é recomendado por Paulo o divórcio. Ponto. Porque um deles não está sendo cristão, não está servindo a casa como se serve a Cristo. E eu acho isso uma delícia. Se as pessoas entendessem isso, se os cristãos entendessem isso, não havia tanta filha da putice dentro das casas cristãs. Porque existe muita falta de respeito, muita violência psicológica, violência física, mentiras, amantes. É o que mais vejo, infelizmente, aqui na América Latina. É horrível. Então, e só usando esse Coríntios 1:3 é o suficiente para acabar a charada para isso. Mas é uma realidade. Não te compete a ti. Eu tive esse problema. Eu achava que eu tinha uma responsabilidade por ser terapeuta, por ser tudo isto, de tentar salvar as parceiras que eu tinha. O que aconteceu? Me levou à ruína. Todas as vezes. Não é. A pessoa tem que querer assumir a primeira coisa. Lembra o que é que nós falamos? A pessoa só vai mudar quando ela assumir que ela, na sua vitimização, ela é a vilã. E depois reconhecer a sua sombra. Reconhecer a sua sombra. Qual da tríade? Realmente eu sou este tipo de vilã. Depois daí, lembra-se qual é o terceiro passo que nós falamos? Qual é o terceiro passo? Onde é que eu posso ser útil? Porque se eu vou à procura de alguém, eu só vou reforçar o meu ego. Mas o quarto passo é aquilo que a Bruna falou. Vamos procurar pessoas que me ajudem a ser a minha melhor versão. Aí eu vou procurar o terapeuta, vou procurar grupos de apoio. Se eu passei por abuso, eu vou procurar grupos de apoio a pessoas abusadas para eu entender que não sou o único, que não sou vítima. Se eu passei por casamentos destruídos, eu vou procurar grupos de apoio de pessoas que sobreviveram a isso. Se eu passei por situações, seja o que for, vou procurar grupos de apoio para eu entender que eu não sou o único no caso, não para fazer amizade com as pessoas lá, porque muitas dessas pessoas são viciadas nessa dor. E o quinto passo. Quem me sabe dizer qual é o quinto passo? Que o Jordan falou. OPTV. Agora, o que é que eu posso fazer na minha vida nos próximos 9 meses? Que eu crie uma rotina de tal forma que eu modifique a minha pessoa. Construir a pessoa que você quer encontrar daqui a um ano. Porque esse é o maior dom que a nossa natureza biológica, Deus, seja lá o que for, nos deu. A capacidade de nos reinventar, recriar. Sermos pessoas completamente diferentes do que fomos antes. Nós não fazemos isso só instintivamente, como nós temos a habilidade e a inteligência, acima de tudo, por isso é que vocês estão neste curso, de se reescrever, reinventar e recriar. E acima de tudo é preciso, se com repetição eu fiz tudo aquilo que me fez sofrer, é com a mesma intensidade de repetição que eu tenho que fazer para parar de sofrer. Porque, imaginem, agora estou na academia, estou há 2 meses. Eu tenho que ir com a mesma repetição na academia como eu tinha para tomar refris, para comer doces, para ficar sentado no sofá assistindo o filme. Tem que ser a mesma repetição. Mas Hugo, é difícil. Óbvio que é difícil, mas no início, quando eu também comecei a ter hábitos, esses maus hábitos, também era difícil, porque o sabor não era assim tão bom, porque cansava sentado no sofá tanto tempo, até que eu me habituei. Porque tudo é uma questão de hábito. Eu tinha que escolher o que é que eu me quero habituar. Quem queria ter falado aqui era o Luís e era a Jacqueline, era a seguir ao Vinícius. Diga, Jacqueline. Não, praticamente você já respondeu agora a pergunta, né? Que eu somente queria. Tudo que você estava falando é que é uma evolução até chegar nesse ponto de você se impor, ter essa resistência e ter todo esse autoconhecimento. Assim, igual as triades do narcisismo e psicopata E Maquiavelli. e mais. Da tríade, sim. Mas não é uma evolução. Não entra na ideia da evolução. Não, como daí chegar nesse ponto que você estava falando aí, ter essa consciência de você ter a resposta para o próximo, assim, ou tentar acalmar o próximo. Mas não é uma evolução. Eu vou te explicar. Não existe cura. É uma coisa que eu até estava há uns dias atrás debatendo isso. Ok? Não existe cura. Não existe cura. Até a medicina tradicional chinesa, que pena que a Bruna não pode estar aqui, que ela é mestra de medicina tradicional chinesa e japonesa. Luís, dá-me só um pouco.
Por exemplo, toda a medicina com mais de 5 mil anos, eles dizem que não existe doença, que existe a desarmonia do corpo, porque nós estamos tendo comportamentos, alimentações e ambientes que desarmonizam o nosso corpo. Nós paramos de fazer isso, o corpo tende a voltar ao normal. Ao normal, que é o saudável. Então, existe corpo harmonioso versus corpo desarmonioso. Ponto. Então, não existe cura. E o problema é que as pessoas estão se enfiando em muitas coisas aí, exatamente à procura de uma cura que não existe. Por isso é que acabam por gastar muito dinheiro em pessoas como eu, colegas meus, isso tudo, o tempo inteiro, 10, 15, 20, 30, 40 anos, e nunca não saem do mesmo lugar. Porquê? Porque elas estão à procura de uma cura e não tem a ver com curva. E não tem a ver com evolução, porque evolução significa que você vai estar melhor do que estava, e você não vai estar melhor do que estava, porque aí acaba por sempre por se comparar. Não existe evolução, não existe cura, não existe aprimoramento. Não existe. Existe uma Então, coisa buscar chamada... o, Diga. buscar o autoconhecimento e terapia. Nem o autoconhecimento, porque o que você conhece agora é baseado na sua própria experiência. Então eu vou dizer, o meu autoconhecimento é tudo o que você viveu até agora. As coisas boas e as coisas ruins. O bom do autoconhecimento é para você saber onde é que você tem as suas virtudes que valem a pena, onde estão os seus defeitos que você tem que renunciar. Só isso, que é aquela parte. Ok, através do meu autoconhecimento, que foi aquilo que eu pedi para vocês, que é o primeiro passo. Ver que tipo de vítima eu estou sendo, para eu perceber como é que eu reajo, porque a forma como eu reajo, eu vejo se eu estou sendo narcisista, se eu estou sendo maquiavélico ou psicopata, e posso ser até mais do que um, quando eu acuso as outras pessoas. Quando eu acuso as pessoas, quando eu estou frustrado. Ali, esse é o autoconhecimento que você precisa ter. Porque quando nós negamos quem nós estamos sendo, nós não temos poder nenhum sobre isso. Ponto. É a mesma coisa. Se você vai colocar numa madeira uma Coca-Cola para dar ao seu bebê recém-nascido em vez de leite, você precisa saber que aquilo é Coca-Cola. Então, eu preciso saber também qual é o meu leite, qual é a minha Coca-Cola, para saber o que é que... E depois aí decidir o que é que eu vou tomar. Então, tem mais a ver com vontade. E nem com necessidade. Porque as pessoas têm necessidades que não as atendem. Já repararam nisso? Nós temos várias necessidades que nós não vivemos atendendo. Nós só vamos atrás daquilo que nos dá vontade naquele momento. Eu tenho uma necessidade de poupar dinheiro, mas de repente, não, porque veio aquele meu capricho que eu tenho que ir comer hambúrgueres com a minha mulher. Fudeu lá. Fui lá no restaurante, ou vou comer uma pizza. Mas eu não posso gastar esse dinheiro. Mas a vontade é maior do que a necessidade. Já repararam nisso? As pessoas gostam, não, vai para... Vontade. Se você mudar a qualidade das suas vontades, você não sucumbir às vontades que na religião abraâmica, nas religiões abraâmicas, nas três, né, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo falam de tentação. São as vontades que te levam para o prejuízo. A palavra nas religiões abraâmicas é tentação. Não nos deixarem cair em tentação, que é de ter a vontade de fazer algo que vai contra mim e contra quem depende de mim. É vontade. Então, é porque Você tem que aqui nas analisar as conversas. suas vontades, os impulsos das suas vontades e não as suas necessidades. Quando você consegue estudar e ser muito honesta, mas eu estou com vontade disto, mas é por causa disto, daquilo e daquilo outro. Você coloca, para que usar os outros como desculpa das minhas vontades? Sou uma escrava, sou um robozinho? Não tenho personalidade? Você tem que brigar assim com o seu ego. Para que é que eu preciso disto? Para que ter isto? Para que usar isso como desculpa? Para que ainda continuar a ser o caluniador dos outros para justificar as minhas vontades? Esta vontade vai-me trazer uma boa consequência ou uma consequência ruim? Porque é a vontade que gera movimento, o movimento gera o quê? Uma reação em cadeia, e essa reação em cadeia dá que é a terceira lei de Newton, né? O feedback, consequência, karma, lei da colheita, como quiserem chamar. Harmonia ou desarmonia. Essa harmonia ou desarmonia está na qualidade da tua vontade, da vontade que tu dás foco. E é muito difícil, porque nós somos tão escravos das nossas vontades impulsivas, que ter a disciplina disso remete ao sábio. Ora e vigiai.